Então, beleza? Isso é sem cortes? Como é que é? Sem cortes. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema é seguros e nada melhor do que o Lucas Bittencourt. Seja muito bem-vindo. Prazer, obrigado. Ele, digamos, apesar de ser cara de bebê, de moleque, tem muitos anos de mercado financeiro, trabalhou quantos anos no Credit Suisse? Comecei na Red em Grifo, fui para o Credit Suisse, no grupo foram 7 anos, quase 7 anos. Disso 4 ou 5 na mesa de ações, como operador de ações. E em 2015 eu mudei para o mercado de seguros, planejamento pessoal, pessoa física, onde atuei na Prudential, né? Tinha uma corretora de seguros e 2 anos atrás a gente decidiu juntar um pouco desses dois mundos aqui na Maestro e fazer um trabalho de seguros bem alinhado com a parte de investimentos também. Perfeito. Então, nada melhor do que essa pessoa para falar um pouco mais sobre esse tema, que digamos que muita gente tem um certo preconceito, talvez no passado foi vendido esse tipo de produto de uma maneira não tão correta. Então aqui a gente veio passar pelos principais pontos que eu acho que toda pessoa deveria saber, né? Legal. Então, qual que seria a dinâmica? Eu ia falar aqui para você apresentar quais são os motivos, mas eu vou apresentando e você vai complementando. Eu acho que vale a pena até a gente dar um passo atrás e falar um pouquinho do conceito, até porque a gente consegue entender todo mundo que precisa e depois pode falar dos motivos de cada um. A gente até abrangeu um pouco mais esse tema, seguro de vida, eu acho que gera muito preconceito, até porque quando a gente fala esse nome, a pessoa pensa em morte imediatamente. A gente gosta de colocar de seguro de pessoas, onde a gente vai falar de seguro de morte, seguro de doença, de invalidez, seja ela permanente ou até mesmo um afastamento temporário do trabalho. Você pega um profissional autônomo que se ficar uma semana sem trabalhar vai perder muita renda, então isso aí também entra. Nós trabalhamos aqui também, que eu acho que tem tudo a ver, o conceito de seguro profissional. Então, o cara que tem uma atividade, que às vezes a própria atividade pode gerar um risco, um processo, alguma coisa. Um médico, por exemplo. Um médico, um advogado, um engenheiro, um diretor de empresa que pode responder com seus bens. Então, por que eu estou trazendo esses temas? A nossa abordagem aqui é muito numa área de gestão de risco. E eu acho que o planejamento financeiro começa pela gestão de risco, né? Em qualquer tipo de produto que a gente vai falar, em qualquer tamanho de cliente, eu aposto que quando você abre uma conta nova com esse cliente, a primeira coisa que você entende é o perfil de risco, né? O que ele está disposto, o que ele poderia perder ou não, qual a liquidez que ele precisa. Então, o primeiro passo, eu acho, para entender quem precisa de seguro ou não, é você fazer essa análise de risco, que é o que a gente faz aqui. Por exemplo, uma pessoa que está em fase de formação de patrimônio. Tendo ou não dependentes, eu entendo que se essa pessoa não tem o patrimônio completo, se o patrimônio dela não é suficiente para manter o padrão de vida, aí você entender qual é esse gap. Perfeito. Então, é uma conta muito simples, mas que muitas vezes não é feita, que é você entender o custo que a pessoa tem, trazer isso a valor presente e saber se ela tem isso na conta. Perfeito. E se ela não tiver, a gente complementa com seguro, seja de morte para quem é independente, seja de invalidez para quem está construindo, seja de afastamento temporário para um profissional autônomo. Perfeito. Então, é um pouco mais abrangente do que a gente só pensar no caso de morte. Show. Né? Não, fantástico. Então aqui você já matou 2, que eu até tinha colocado aqui. Pessoas que têm filhos ou dependentes, pais, né? E também, às vezes a pessoa está solteira e não tem a independência financeira, se ela fica inválida, como é que fica? E o seguro, como você falou, não é só para a morte, é para invalidez também. Exatamente. E aí também tem a questão das profissões, né? Que médico pode ser processado, etc. Também tem esse tipo de seguro. Então, análise de risco. A gente está muito acostumado, pelo menos deveria, a analisar o risco de investimento, analisar o risco de uma carteira. Tudo bem que hoje a gente vê um pouco disso, né, do contrário. E esse é o nosso papel, muitas vezes, como assessor, como, né, quem está levando aí o conhecimento de a pessoa entender que primeiro ela analisa o risco para depois olhar o retorno. Então, uma pessoa que está construindo patrimônio, eu digo que quanto mais nova é até mais importante. Porque quando você tem 20 anos de idade, o seu maior patrimônio é a sua capacidade de gerar renda. E se você fica inválido aos 80 é ruim, se você fica inválido aos 20 é pior ainda. Então, uma pessoa mais nova, quando você faz a conta, em teoria, ela tem ainda mais necessidade do seguro em vida. Perfeito. Não do seguro, muitas vezes, de morte, mas em vida, sim. Excelente, excelente. Então, já matou os 2 primeiros. Agora, vamos lá. Também tem um motivo de sucessão. Ou seja, vamos supor que a pessoa lá tem 30, 40, 50 milhões, digamos que... E ainda trabalha, mas se também ela ficar inválida ou algo do tipo, ela tem uma segurança e uma reserva. No entanto, às vezes os herdeiros, se acontece uma coisa com ela, não sei como que está estruturado o patrimônio, se ela já fez uma parte de doação em vida ou não,
Mas se uma parte entrar em inventário, tem aquele processo chato, demorado e bastante custoso, né? Tem o ITCMD, que pode chegar até 8% dependendo do estado, talvez até aumente, né? Que no Brasil é uma das menores. Também tem o custo dos advogados, enfim, pode chegar lá nos 20% do total do patrimônio que entra no inventário e os herdeiros vão precisar ter uma liquidez. Perfeito. Se eles não têm essa liquidez, pode ser que a pessoa tenha uma fazenda, tem que vender a fazenda com preço de banana e acabar não compensando. E o seguro também tem essa finalidade, até mesmo para quem tem um alto patrimônio, correto? Perfeito. O que a gente falou até agora, então, apesar de estar formando o patrimônio, eu estou falando muito do conceito financeiro do seguro, de alavancagem, de você pagar alguma coisa que é muito pequeno e ter uma proteção. Quando a gente olha uma pessoa que já tem um patrimônio formado e que fala, puxa, mas se eu morrer, se eu parar de gerar renda, tá tranquilo, a família tem patrimônio. O que a gente vai olhar é muito mais um conceito jurídico do seguro. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí que talvez não entendam a necessidade de seguro, que morrer não é de graça. Quando a gente morre, existe um processo de inventário. E não importa o tamanho do patrimônio. Se tiver 50 milhões, se tiver 500 mil, vai haver um processo de inventário, que nada mais é do que o processo legal para apurar os haveres e os deveres, entender quem são os herdeiros legais, os herdeiros necessários e fazer essa distribuição. E para que isso seja feito é necessário pagar os impostos, como você falou, ITCMD, que vai de 4% a 8%, dependendo do estado. Existem projetos para aumentar, como você colocou. Você tem custo de advogado de tudo que você já colocou. Então, nesse momento, quando a gente morre, o patrimônio vai para um espólio e fica congelado, a família não tem acesso. Eu tenho muito cliente que fala, puxa, mas minha esposa tem a senha do banco, né, consegue, mas o correto é que esse valor vá para inventário, seja apurado e pague seus impostos. E até que isso seja feito, a família não tem liquidez. Então, nós vivenciamos isso aqui na Maestro, no auge da pandemia, pessoa que morreu, tinha um bom patrimônio, mas a família ficou sem acesso, não pode ligar aqui e falar, vou te mandar o dinheiro, né? Então, a família se vê num período, às vezes, de dificuldade. E muitas vezes, quanto maior o patrimônio, maior é o padrão de vida, e mais difícil você sustentar isso. E se esse inventário não é feito rápido, isso começa a incorrer em outros custos, então liquidez é importante. O seguro ele entra como uma ferramenta, nesse caso, de liquidez antes de tudo, porque hoje, como eu disse, existem dois ativos financeiros que não entram no inventário, que não entram nesse espólio, que é previdência e seguro. Com algumas ressalvas, previdências, se houver questão de litígio, isso pode ser contestado, então algumas ressalvas. O seguro, por diversas contas que a gente pode fazer aqui, hoje tem parecido mais interessante com uma estratégia de sucessão, porque você não precisa imobilizar o dinheiro, você tem a alavancagem, que a gente falou antes, e tem o conceito jurídico do seguro, né? O artigo 794 do Código Civil, ele fala muito claro que o seguro de vida ele não se comunica com o seu patrimônio, né? O capital segurado ele é inalienável, impenhorável, ele não entra em nenhuma daquelas regras de sucessão. Perfeito. Então ele não entra na legítima, ele não paga imposto, ele é um instrumento de liquidez. É lógico que quando a gente fala de sucessão de uma família ou de alguém que tem um patrimônio elevado, dificilmente você faz isso com um instrumento. Você não fez um seguro e acabou, não é isso. Você muitas vezes vai usar outros instrumentos, uma estruturação de uma hold, uma adoção em vida, um testamento. Você tem outras ferramentas. Então não tem isso, eu fiz um seguro e resolvi. É só um pedacinho. É um pedaço. Né? Mas muitas vezes fala, eu fiz uma hold e também não resolvi, porque ou eu vou ter que doar essas cotas e pagar o imposto em vida, ou eu vou ter que deixar isso para a morte. Quando eu morrer, eu vou precisar pagar. Então, assim, a conta ela chega em algum momento e fala, o seguro, na verdade, é como uma ferramenta para custear isso. Mas dependendo do patrimônio, você precisa de outras estruturas, você precisa fazer uma coisa muito mais complexa, né? Grande, talvez faz um fundo exclusivo. Fundo exclusivo, faz um offshore, você tem trust, você tem holding. Faz também uma holding para os imóveis. Sim. E o fundo exclusivo e a holding, a pessoa consegue fazer a doação em vida, vai pagar o ITCMD, no entanto, não vai entrar no inventário, não vai precisar pagar os advogados, etc. Ou seja, você consegue antecipar isso. Antecipar, né? E eliminar uma série de problemas. Exatamente. Agora você consegue também... E ainda tem a reserva com usufruto, não é que a pessoa doou para o filho e o filho virou biruta. Você pode fazer a doação com reserva de usufruto, com cláusula de reversibilidade. Se o filho morre antes dos pais, tem uma série de coisas. Então, dependendo do patrimônio, é isso. O seguro ele vai ser uma ferramenta. A holding ela vai colocar regras de organização da sociedade, vai colocar muito mais parâmetros, regras e ferramentas. Mesmo assim, em muitos cenários eu vejo, por exemplo, a constituição da holding nem sempre é feita de uma hora para outra. Para você integralizar esse patrimônio, tirar da física para a jurídica, muitas vezes por questão de impostos também você faz isso ao longo de um prazo. E se você morre no meio do caminho?
Exato. O patrimônio que está na física vai ser inventariado. Então, muitas vezes o seguro pode ser uma ferramenta temporária durante o período de construção de uma holding, ou pode ser que ao final da constituição nem todo o patrimônio, nem todas as cotas sejam doadas, ou que nem todo o patrimônio entre na holding. Né? E isso é estudado caso a caso, porque o que vai para a holding ou não vai depender muito da estratégia da família, de uma série de coisas, do tipo do patrimônio, se vai alugar imóvel, se vai vender. Exato. Então tudo isso entra na conta. Então eu falo assim, o seguro ele não é excludente nem concorrente, ele é complementar a tudo isso. Com certeza. Show de bola. Falando em empresa, então aqui a gente já matou de sucessão. Vamos supor que a gente é sócio de uma outra empresa 50-50. Eu acho que todo mundo que é empresário e tem participação tem que ter um seguro de vida. Por quê? A empresa, pelo menos. Porque se acontecer alguma coisa com você, quem que vai assumir isso? Provavelmente a sua mulher, seu filho. Perfeito. E aí, elas têm o know-how que você tem? Não tem. E aí imagina eu tendo que administrar uma empresa, às vezes com sócios que não estão 100% na sinergia. Sim. E aí, claro, a pessoa que está no seu lugar vai querer X pela participação. Eu vou achar que é Y. E aí tem uma treta, toda uma novela e muitas vezes a empresa vai para o água abaixo exatamente porque não pensou nesses cenários de como que... A sucessão da empresa também tem uma sequência legal, né, de regras ali a serem feitas e, de novo, você vai precisar... São duas coisas aqui, né? Tanto você, em vida, fazer muitas vezes um acordo de acionista, um contrato social, onde descrevem as regras da sucessão. Falando-se da morte de um dos sócios, a família tem o direito de entrar, se o sócio tem a preferência da compra ou não. E, primeiro ponto, eu vejo que muitas vezes o empresário não se atenta a isso, até porque, para a gente criar uma empresa é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta burocracia. E não imagina, né? Não, se eu morrer nesse cenário... Não, e você está preocupado em fazer o negócio dar certo. Você não está... A última coisa que você está pensando é falar assim, eu morrer no meio do caminho. Sim. Mas é importante olhar. E o que eu vejo que muitas vezes a pessoa olha, então eu já peguei muitos casos aqui de empresários falando, Lucas, o contrato social já descreve tudo isso. Tá lá, tá falando que eu tenho preferência, eu tenho... Um caso recente que nós fizemos, o cliente tinha uma empresa relativamente pequena, os dois sócios, cada um tinha uma participação de mais ou menos 2 milhões e estava tudo acordado, tudo no contrato, morrendo, era esse valor, isso que pagava, tinha que pagar lá em 60 dias. Poxa, mas você tem 2 milhões de reais para pagar em 60 dias? Então você perde a preferência. Você tem uma preferência de compra em 60 dias. Se você não tiver, o filho do teu sócio pode vender a mercado. E aí você vai ter um sócio que você não conhece. Entendi. Eu falo, você tem esse dinheiro? Puxa, não tenho. A empresa tem esse caixa? Não tem. Então o que está escrito no papel não vai ser concretizado. Você precisa de novo de uma ferramenta que gere liquidez, que injete dinheiro para fazer isso. Perfeito. Então você pode fazer um seguro para a sucessão da empresa. Perfeito. Onde o dinheiro do seguro vai ser usado para comprar as cotas. E com isso você deixa claro as regras, as vontades dos sócios, o valor que aquilo de fato vale, representa, o acordo escrito e o dinheiro provisionado. Porque sem o dinheiro provisionado não adianta estar escrito. Não adianta. Perfeito. Não, show de bola. Então, vamos dizer que todo empresário deveria pensar com carinho essa possibilidade para deixar o legado. Pô, construir um negócio tão legal em empresa... E por água abaixo, exatamente porque não pensou nisso. E muitas vezes, né, Coach, você tem um relacionamento muito bom com o teu sócio, a empresa roda, mas você não tem esse relacionamento com a esposa, ou com o filho, ou com os 4 filhos, porque às vezes sai um e entra 5, né? Verdade. E aí aquela decisão que você tinha que tomar com um, você tem que tomar com 5 que tem o mesmo peso que você. Então, isso pode travar muito. Se você não tiver essa sinergia com a família, é importante que você tenha isso pré-acordado e o dinheiro provisionado, senão a gente vê muito problema, assim. Perfeito, show de bola. Um outro tópico aqui, que é o último, depois se tiver mais você complementa. Claro. Eu não sei se tá certo ou não, muita gente associa seguro com blindagem patrimonial. Você poderia discorrer mais sobre esse tema? Que eu acho que tem a ver com o negócio de impenhorável, incomunicável, isso teria a ver ou não? Sim, eu acho que a blindagem ela entra em alguns conceitos. Primeiro, você falou a questão jurídica, a impenhorabilidade, o seguro não se comunica com patrimônio, não pode ser dado como garantia de dívidas. Então ele é uma forma assim, de você deixar um valor respaldado, independente de várias questões. É lógico que não tem mágica, ninguém está acima da lei, né? Então não adianta você fazer isso com um viés de burlar alguma coisa. Mas ele, em última instância, eu acho que com jurisprudência é a última coisa que seria penhorado, lógico, dependendo aí de salvo, né, alguns detalhes. Mas então a gente olha a questão da impenhorabilidade. A blindagem se dá só pelo fato de saber, puxa, Lucas, se eu morrer amanhã e minha família precisar de liquidez, eu vou ter que vender um imóvel, eu vou ter que se desfazer de alguma coisa. Quando você tem um dinheiro provisionado, você está garantindo que o teu patrimônio está blindado, que ninguém vai mexer naquilo, ninguém vai vender nada para usar. Nós vimos muitas vezes clientes que tinham a liquidez na Previdência, que também é uma ferramenta.
Agora imagina o cara que morreu lá em abril de 2020, com a bolsa 60 mil pontos. E essa era a liquidez da família. Um mês atrás estava 120, no mês seguinte a tua liquidez é metade. Entendi. Aquilo que você provisionou para dar tranquilidade para a família vale menos da metade do que você achou que valeria. Né? Exatamente, você tem o risco de mercado. Geralmente, previdência é um negócio mais de longo prazo, as pessoas tendem a optar por algo mais arrojado, como por exemplo de ações. E se a gente falar que é uma previdência de renda fixa, aí mas a gente são entra... complementares também, Sim. né? Não são excludentes. Não são né? excludentes de forma alguma. O que eu estou colocando mas é o tem seguinte, os pontos que quando você de tem o seguro, você tem aquele valor que você determinou, ou que foi estudado, precisa, garantido, independente de onde está o dólar, onde está a bolsa, onde está tudo. Então, de novo, você blinda o teu patrimônio à medida que fala, eu não vou ter que usar o meu patrimônio em um momento que eu não sei qual é, que eu não sei qual vai estar as condições de mercado. Então, eu blindo o meu patrimônio. Meu patrimônio que eu quero de longo prazo vai ficar lá. Se eu morrer amanhã, minha liquidez está no seguro. Perfeito. Então, eu acho que ele conversa dessa forma também. Perfeito, show de bola. Teria algum outro momento? Eu anotei esses aqui. Você acha que tem algum outro... Não, eu acho que assim, o seguro também ele não é estático, né? É igual ao investimento. A minha carteira de investimento de 10 anos atrás é diferente da minha hoje. Não só pelo mercado, mas pela minha pessoa, pelo meu momento de vida. Então, o seguro ele é um trabalho constante, que assim como a carteira, a gente senta, faz um estudo, faz aquela projeção, traz o valor presente, entende a necessidade, o que precisa para a proteção da família, o que precisa para a proteção do patrimônio, e a gente vai desenhar. Daqui 2, 3 anos isso mudou, a gente vai sentar de novo, a gente vai redesenhar, a gente vai reestruturar. Isso é tema para o tópico mais pro final, de como que vai ser o processo. Ah, é? Não, tudo bem, não sabia que tinha ainda esse tópico. Quando é necessário, viu, depender, o cara ainda não tem a independência financeira, pensando na sucessão, pensando na empresa, a pessoa que tem uma sociedade, pensando na blindagem do patrimônio em si, teria algum outro caso ou são esses os principais? Não, se você não falou de um seguro empresarial, não é muito comum, mas ele é interessante até hoje que a gente tem muita startup, muita empresa nova, o seguro de pessoa-chave. Então, um seguro bem legal, ele é parecido com o de sucessão, porque a empresa paga e a ideia é proteger a empresa. Então, imagine que você tenha uma startup começando agora e o Kogut é o cara que entende de negócio, é o gênio que desenvolveu e eu vou comprar uma participação, eu vou te dar aqui 10 milhões de reais. Acaba a empresa. Acaba a empresa. Você morreu, acabou a empresa. Como é que eu ponho outra pessoa no teu lugar? Quanto tempo eu vou demorar para reestabelecer essa tua posição? Então, muitas vezes a empresa precisa estar capitalizada para passar por isso. Então, às vezes não é um sócio que morreu, mas é uma pessoa que é vital para o negócio. E aí você pode proteger a tua empresa também com seguro de pessoa-chave. Exatamente. Então você vê que o seguro ele vem se sofisticando e tem uma série de coisas que muitas vezes a gente não conhece. Por isso que é legal. O preconceito, o problema é esse. A gente não se dá a oportunidade de conhecer alguma coisa que às vezes pode ser muito inteligente. E esse é o intuito do vídeo, né? Perfeito. De passar tudo isso. Legal. Agora eu tenho umas vantagens interessantes aqui do seguro. Tá. Daí ver se está certo ou não. Você recebe em poucos dias depois que ocorre o acidente ou a morte ou algo do tipo. Por isso... Quanto tempo? Isso poucos dias é o quê? Menos de um mês? 60 dias? A seguradora, via de regra, tem aí geralmente 30 dias após entregue toda a documentação, estando tudo certo, ela tem até 30. As grandes seguradoras pagam isso em menos de 10 dias, se pegar as grandes. Por isso é importante também, como a gente nem sempre olhar só o preço. Quando a gente olha só o preço de seguro, fala, puxa, o seguro é baratinho, o seguro eu contratei fácil, não falei com ninguém, peguei ali na internet. Não estou falando que é ruim, mas o seguro, quando você não faz uma análise muito criteriosa na entrada, vai fazer na saída. Entendi. Então, é muito importante quando você vai contratar um seguro que seja feito análise de risco, saber da tua saúde, saber do teu histórico, e que isso esteja registrado. Porque quando você tem toda a análise, e hoje as seguradoras, para fazer um seguro alto, um seguro de longo prazo, não é só você declarar, mas a seguradora vai mandar um médico até a sua casa, fazer exame de sangue, fazer exame de urina. Por quê? A partir do momento que eu tenho todos esses dados registrados, falando que não, eu aceitei esse risco, aí tá ok, daqui a um tempo você morreu, lá na frente é atestado de óbito e o documento segurado, e aí é rápido. Quando você faz aquele seguro que na contratação é meio torto, aí na hora de receber, às vezes, puxa, mas peraí. Parece ser mais fácil, mais legal na contratação, mas depois quando pinta, que é o momento mais... E longe de mim falar que não funciona, que as seguradoras não pagam. Mas é muito importante que você tenha isso, porque aí eu consigo garantir. Se o processo de compra for muito bem feito, o recebimento é muito rápido. Perfeito. Show de bola. Também não paga o ITCMD, correto? Não paga ITCMD, não paga imposto de renda, o seguro é 100% isento. Perfeito. E a terceira vantagem, escolha dos beneficiários. Eu consigo escolher. Né? O beneficiário... Posso botar o vizinho, por exemplo? Pode. Você tem que fazer uma declaração de interesse segurável se você deixar para alguém assim que não é de círculo familiar, alguma coisa.
Mas você escolhendo o beneficiário, declarando que tem interesse em segurar aquela vida, você escolhe de livre, espontânea vontade, não entra na legítima, então ele não vai impactar aquela parte do patrimônio. O seguro não entra nessa questão de legítimo e disponível. Tem que respeitar, que às vezes quando a pessoa vai passar os bens, fala, opa, 50% tem que ser lá legítimo. Você só pode doar metade dos seus bens, a outra metade é dos seus herdeiros necessários. Perfeito. Ah, eu tenho aqui 10 milhões de patrimônio e tenho seguro de 5 milhões. 5 milhões não entra na conta, você doa, né? Você deixa ele para quem quiser. Tá com bom. Exceção, tem uma exceção? Não sei. Qual que é a exceção? Falar, amante. A amante não pode. Não pode. Jurisprudência, recentemente teve caso disso. Caramba. Você é casado, deixar para uma pessoa terceira, a sua esposa provavelmente pode contestar isso. Nossa, bom saber. Fica a dica. Exatamente. Quiser fazer, faz uma apólice separada e não conta para ninguém. Entendi. Beleza, mais alguma outra vantagem que seja interessante compartilhar? A vantagem de ter o seguro? Não, acho que é isso. De novo, você entender que, puxa, gestão de risco, ela não é só olhar o mercado, é olhar tudo. E ele fala que a carteira de investimento é uma parte da tua vida. Então, o teu trabalho, a tua atividade, tudo isso tem que estar dentro da tua gestão de risco. Perfeito. É isso. E aproveitando, falando dessa gestão de risco, queria falar um pouco mais sobre os tipos de seguro. Que nem você falou, tem o seguro que às vezes a pessoa acha que é só para morte, mas você já falou, não, é para invalidez também. Ou às vezes de um processo que o médico levou também consegue ter esse seguro. Mas também, fale um pouco do vitalício, temporário, e se tem algum outro, esses principais que eu acho que é importante. Muita gente fala assim, seguro, puta, é rasgar dinheiro, é que nem seguro de carro, se não bater o carro você perdeu o dinheiro. Mas não, o vitalício, por exemplo, não. Eu queria que você passasse um pouco disso para acabar esse preconceito. Tá. Então vamos lá, o seguro temporário, eu vou colocar de uma forma didática, é um seguro alugado. E o seguro vitalício é um seguro comprado, bem colocando analogia com imóvel. Tá, o temporário, então, é um seria aluguel. O seguro de carro. Exatamente. Você está pagando, você tem uma cobertura, você parou de pagar, você não tem mais e você não tem o seu dinheiro de volta. Você alugou uma proteção. Igualzinho de carro, então. Igualzinho de carro. Tá. Igualzinho o aluguel de um imóvel. Você está pagando e você está alugando. O dia que você parar de pagar, você vai embora, o imóvel não é teu e o aluguel não volta. Perfeito. Você alugou. Por que isso é muito importante? Por exemplo, puxa, eu tenho um filho de 3 anos. Eu quero garantir que até ele estar formado, se eu morrer, tem um valor específico para a educação dele. É uma necessidade temporária. Daqui 20 anos meu filho está formado. Eu não vou precisar ter este seguro daqui 30 anos. Tá bom. É uma necessidade temporária. Eu alugo o seguro por um período. Isso é muito barato, via de regra. Perfeito. Né? Tem um congelamento, um período. Isso é muito importante. Temporário, muitas vezes você escolhe o prazo. Eu quero ter seguro por 1 ano. Eu quero ter o seguro congelado, as condições de hoje, garantidas por 5, por 10, por 15, por 20, por 30. Tá bom. Então, tudo isso vai determinar o preço, né? Imagina que a seguradora fala, olha, eu vou garantir que o Cobut vai ter este seguro por 1 ano. É um preço. Eu vou garantir que o Cobut vai ter seguro por 30 anos. É outro preço. Mas é importante você entender então a tua necessidade. Você quer proteger o teu custo aí do ano, você quer proteger um financiamento que você tem dos 2, 3 anos, você quer proteger a educação dos teus filhos por 20 anos. Então você faz o seguro temporário. Ou no caso que a gente falou, estou constituindo uma holding, vou levar 5 anos para integralizar o patrimônio. Faz um seguro por 5 anos. Se eu morrer nesse meio período, está pago. Quando a gente fala de um seguro, por exemplo, para o inventário, o inventário vai acontecer se você morrer amanhã ou com 100 anos. Sim. O inventário, ele não é algo que pode acontecer, ele é algo que vai acontecer. A gente não sabe quando. Então, ter um seguro temporário nem sempre vai resolver, né? A não ser que você, vou falar da sorte de morrer, não. Se você morrer naquele período, funcionou. Quando a gente fala de uma necessidade vitalícia, é importante que você tenha uma ferramenta vitalícia. E aí você vai comprar uma pólice de seguro, que é completamente diferente. Você vai pagar, e aí ele vale que nem um aluguel, que nem um financiamento. Você começou a pagar, pagou a primeira parcela. Se você morrer, você já tem o seguro. Entendi. Só que o seguro ele vai ter um começo, um meio e fim. Você vai parar de pagar e ter um prazo determinado. Também pode ser 5, 10, 15 anos. Um financiamento de imóveis. Você quer financiar em quanto tempo? Para de pagar. Quando você para de pagar, o seguro é seu. Para sempre. Você comprou uma pólice que tem. Tudo que eu paguei lá nos boletos, ou sei lá, no cartão, não sei o quê, juntou e eu vou ter acesso a ele. Exatamente. Na verdade, aí você entender uma série de coisas de precificação, de idade. Não dá pra falar que vou ter 100% de resgate. Depende. Tomar cuidado, porque depende de idade, depende de saúde. O que dá preço em seguro é idade, saúde e tudo. Então, o que eu quero dizer? Eu vou pagar por um período e vou ter uma pólice, um capital segurado em caso de morte. Que a qualquer momento do tempo que eu venha morrer, lá pra frente, a minha família vai ter aquele dinheiro com as características que a gente falou, com a empenhorabilidade, com a isenção, com a descorrelação de mercado. Então, eu estou comprando, de fato, a tranquilidade ali para minha família. Perfeito. A questão é que o seguro vitalício, ele sempre vai ter alavancagem. Você fala, Lucas, eu quero, então, ter R$1 milhão de liquidez para minha família.
você nunca vai aportar 1 milhão para ter 1 milhão de seguro. Dependendo da tua idade, você vai aportar em vida, na tua vida inteira, 30, 40, 50% do valor, e a seguradora vai tomar esse teu risco de que ela te garante o resto. Então, se você falou, Lucas, eu quero ter liquidez de 1 milhão, ou você pega 1 milhão hoje e tira do patrimônio e já doa, ou põe numa previdência, ou faz alguma coisa, ou você faz uma apólice de seguro, que hoje ela já vale 1 milhão, mas você vai pagar uma parcela muito pequena. No total você vai ter pago, digamos, você tem quantos anos hoje? Estou com 34. 34. Você vai pagar em torno de 40% do valor de face de um seguro. Então, você comprar um seguro de 1 milhão, você vai pagar 400 mil, que dá 40 mil por ano, que dá 3 mil e pouquinho aí por mês. Então, poxa, em vez de você tirar 1 milhão do teu patrimônio e pôr lá, você não paga 3 mil por mês e se morrer amanhã você já tem 1 milhão. Perfeito. Em 10 anos você quita o teu seguro, tem o seu 1 milhão garantido, com as devidas correções. Só que geralmente seguro é aquela história, você comprou. Passou daquilo, se você não quiser mais, você vende de volta. Você fala, seguradora, não quero mais o meu capital. Cancela e devolve o meu dinheiro. E aí ela devolve aquilo que você pagou com uma correção que é pré-acordada, dependendo da tua idade, da tua saúde e do risco que ela entende. Mas então você está comprando um ativo. Nesse caso, a gente fala, ele é a compra de um ativo, é a compra de um patrimônio, lógico, com essas características, com essa finalidade. Daí você falou que tem uma correção. Essa correção seria o IPCA, a inflação? Geralmente, o capital segurado que você recebe em caso de morte é corrigido simplesmente pela inflação. Então, você mantém o poder de compra daquilo que você determinou. Aquele valor que você paga, que está sendo reservado e que a seguradora pode vir te devolver, ele tem uma correção, às vezes, acima da inflação. Entendi. Depende, de novo, da tua idade, da sua saúde, da seguradora, do prazo. Mas você hoje consegue alguns seguros que rendem em torno de IPCA mais 2, IPCA, né, alguma coisa assim. Então... Puxa, eu consigo aplicar hoje no mercado de IPCA mais 5, IPCA mais 6, que é hoje a gente vê taxas, né? Esses níveis. Então é lógico, a seguradora não é uma ONG, ela carrega um custo, então você deixa às vezes de ganhar 1, 2% ao ano para ter a alavancagem, para ter a proteção. Então depende da tua finalidade, é um seguro bem interessante. Combinado. Show. Agora vamos falar sobre o processo de aquisição. Tá. Eu anotei aqui. Primeiro, uma reunião de diagnóstico. Perfeito. Se há um cliente grande, não seria não apenas com você, com a área de seguros, mas também depende com a área do private, o wealth planning, para ver se vai advogado, exclusiva, advogado, etc. Porque tem N estruturas para pensar exatamente o quanto que tem que ser esse valor de seguro. Isso. Geralmente aqui no escritório a gente faz uma primeira reunião onde eu faço uma avaliação, nosso time faz uma avaliação e fala, olha, não, você vai precisar, vamos trazer um advogado, vamos trazer um private, vamos trazer, a gente vai montar a estrutura. Se é uma coisa mais simples, a gente faz através da área de seguros. Então a primeira reunião, diagnóstico. Se for um caso mais complexo, mais de alto patrimônio, vai envolver advogado, vai envolver, sei lá, contador, o pessoal do private e tudo mais, mas daí faz o diagnóstico, vê o quanto que precisa, e oferece as soluções. E se a gente fizer esse diagnóstico e entender o de seguro, a gente vai falar, olha, a gente vai resolver de outra forma. Mas muita gente fala, seria ideal talvez constituir aqui essa ONG, fazer aqui um seguro para pagar pelo menos um ITCMD, que é que vai chegar ali rápido, então você consegue, a gente traz as estruturas. Entendi. Quando você entra com uma pessoa que está formando o patrimônio, é muito mais aquilo que a gente falou, seguro barato para proteger, mas é importante que a gente entenda a necessidade. Eu já vi muitas vezes que o cara fala, puxa, eu tenho um seguro gigante no banco, eu não preciso fazer outro. E a gente às vezes fala, na verdade você não precisa nem disso que você tem. Você tem lá um seguro de 2 milhões e a gente fez tua conta e você precisa de 800 mil. Se você morrer hoje, 800, dado o teu custo de vida, dado uma série de coisas, 800 mil resolve. Eu falo, você está pagando mais. Então lá, a pessoa pode falar, não, entendi, mas eu quero ter 2 milhões. O valor final, lógico que o cliente sempre vai decidir, mas o nosso papel é fazer a conta e falar, cara, às vezes você tem 1 milhão e não vai resolver, fala, você precisa de 2. E às vezes você está pagando por 2 e a ideia de seguro não é deixar ninguém rico, é proteger. Perfeito, é algo muito particular e por isso é muito importante o diagnóstico, coletar as informações para depois apresentar e o cliente ver se topa ou não topa. Tive recentemente com um cliente que falou, poxa, Lucas, tem estudado um pouco seguro e vi aqui que a partir de um determinado patrimônio não precisa mais. Não é verdade? Eu falei, não, é verdade. Mas qual é esse patrimônio? Isso é particular, porque a questão não é o teu patrimônio, é o teu custo. Custo de vida. Então a gente precisa fazer essa conta. Às vezes a pessoa tem 10 milhões guardado e se parar de gerar renda, o dinheiro não vai durar 5 anos, né? Então tem isso também. Com certeza. E também tem o acompanhamento, né? Porque exatamente. Hoje eu estou com 34 anos, sem filhos, mas se eu casar e tiver filhos, talvez meu cenário mude. E aí vale a pena revisar o diagnóstico. A única certeza que a gente tem é que vai mudar. Quando eu faço uma conta com um cara de 30 e poucos anos, a única certeza que eu tenho é que daqui a um tempo vai mudar. Então, eu falo, a flexibilidade de seguro, de poder redesenhar, poder ajustar e estar alinhado com o teu investimento é essencial. Perfeito. Show.
E geralmente o meio de pagamento aqui é por boleto, por cartão, por... Boleto, cartão, débito em conta. Tem todas as opções. Seguradora, essa parte ela não dificulta. Perfeito, show. E agora eu vou falar das vantagens da XP. Tá? Eu vou falar aqui, depois se tiver outras também complemento. Primeiro porque tem multisseguradoras, não é focado em uma, não é só mão geral, só prudential, tem, passa de 5, tem as principais. Assim como fez com investimentos, né, de poder trazer um hub completo, sem um viés, exatamente, o seguro funciona da mesma forma. E daí, não é que existe uma seguradora melhor para todas, né? Tipo, depende do cenário, do contexto, da pessoa. Cada seguradora tem um produto melhor que o outro. Muitas vezes a gente faz o seguro aqui, que eu faço às vezes 2, 3 apólices de seguro para a mesma pessoa. Eu falo, olha, o teu... E seguradoras diferentes? Sim, porque eu falo, olha, o teu seguro vitalício o melhor aqui é nessa seguradora, que tem esse preço, a curva de resgate, só que o teu seguro de invalidez é melhor fazer nessa. Já o teu seguro de responsabilidade civil é na outra. Então, o legal de fazer aqui através do escritório, você vai ter uma pessoa para conversar, mas por trás você vai ter todo o respaldo e às vezes você vai ter várias soluções concentradas em uma. Legal. Né? É a questão da XP veio para ser imparcial, no seguro também não faz sentido porque ter uma muitas vezes a gente fala, tem seguradoras inclusive que tem a XP, porque a XP tem a seguradora da XP, mas você falou, não adianta só botar a XP. Exatamente. A ideia é ser imparcial mesmo. Então, às vezes, a mão geral, a prudência... E a gente sabe que quando tem competição, quem se beneficia é o cliente. Uma vai baixar o preço, outra vai melhorar um produto. Quanto maior a concorrência, melhor para o cliente. Exatamente, exatamente. E aí, o que a gente fala, muitas vezes... a pessoa está lá sendo atendida por um profissional exclusivo da seguradora. Não é que a seguradora seja ruim e nem que o profissional seja ruim. Mas muitas vezes ele está limitado àquele universo de produtos, assim como é no banco, assim como é no... Mas ele nem conhece os outros produtos. Nem conhece o outro. Às vezes conhece, mas não pode. Às vezes você vai lá no Itaú, o gerente sabe que o Bradesco tem um negócio melhor, mas ele não é que ele não quer, ele nem consegue te oferecer. Ele não vai falar e mesmo que ele seja honesto e fale, ele não tem como te oferecer, ele não tem o produto ali. Exato. Então você vai para uma plataforma aberta em que todas as seguradoras do país estão lá. E você tem um profissional que consegue pegar o melhor de cada e te dar um conjunto de solução, tende a ser, lógico, o melhor para o cliente. Como nos investimentos deu certo assim, exatamente, os seguros também seguem a mesma lógica. Outro ponto é também que, se ele faz pela XP, ele consegue ver o acompanhamento não só dos investimentos, mas também dos seguros. Exatamente. O XP vem cada vez mais também atualizando sistemas. As seguradoras, algumas talvez não estejam todas ali, você vê todas as coberturas, mas sim, via de regra, as principais, e se não estão todas hoje, em breve vão ter, está sempre atualizando. Mas você faz o seguro, você acompanha junto com a tua posição de investimento. Porque essa praticidade eu acho muito importante. Sim. Porque, vê o seguro no site X, vê o investimento no site Y, não sei o que. E às vezes você tem um corretor que faz o seguro do carro, outro que faz da casa, outro que faz o seguro de vida, mas eu tenho vida em 2 lugares, então você tem 6 corretores de seguro e fica uma zona. Exatamente. E aí, tem alguma outra vantagem? Você tem essas duas principais. A primeira é a BID. É você ter, né, então à disposição tudo, ter a pessoa aqui sempre de confiança e olhar isso alinhado com o teu investimento. É sempre quando você tem a visão do todo, você consegue fazer um trabalho melhor. Boa. Então tudo bem, você pode sentar com um profissional que não tem acesso à carteira e você passar todas as informações. Mas quando você tem alguém que já cuida de alguma coisa ou outra e vê o todo e conhece a tua estratégia, a gente tem feito muito isso. Às vezes, puxa, olha, você conhece o cliente, você tem uma estratégia, você tem um ativo aqui que eu consigo às vezes trocar por alguma coisa, só que você vai perder uma liquidez inventária. Puxa, coloca o seguro. Então a gente às vezes consegue não só fazer o seguro, mas trocar uma previdência por investimento, fazer um seguro, fazer outra coisa, e no fim das coisas você tem uma composição melhor. A gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso, exatamente. Né? Porque já tem e quando você tem mais ferramentas, eu falo que para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. O cara que só trabalha com seguro, ele vai tentar resolver todos os seus problemas com o seguro. Perfeito. Quando você senta uma casa que, puxa, tem de tudo, eu vou falar, olha, o seguro é para isso, tua previdência vem para isso, o teu crédito privado vem para isso. Isso é bom, toma uma composição pensando no cliente. Show de bola. Agora, chegando nos pontos finais, algumas dicas. Por exemplo, dicas que eu faço aqui. Quanto mais cedo você aderir, melhor, porque você está em vida, não sei o quê, porque às vezes o cara já está com 70 anos. Putz, vou fazer para sucessão, mas o cara já está com alguns sérios problemas, aí talvez a seguradora nem aceite. E quanto mais cedo você entrar, maior probabilidade da seguradora te aceitar e menor vai ser o custo. Hoje as seguradoras elas fazem aquele congelamento de risco e de preço. Então quanto mais novo vai ser mais barato. Explica um pouco sobre esse congelamento de risco. Porque hoje o que o pessoal está acostumado, quando faz um seguro no banco, ele é um contrato de 1 ano. Você fez com 34, é um valor, o ano que vem vai renovar, vai subir um pouquinho, todo ano vai subindo. A longo prazo você tem 2 armadilhas aí, porque uma hora vai ficar inviável, o seguro fica caro, talvez dos 34 para o 35 não, mas dos 54 para o 55 vai, é exponencial. E se você perder saúde, Lucas, eu fiz seguro hoje, estou tudo bem, mas daqui 3 anos eu estou com diabetes, hipertensão, descobri o câncer.
A seguradora, se não for algo de congelamento de longo prazo, você pode perder o seguro. A seguradora pode se negar, ela vai entender o teu perfil de risco no momento que você está contratando ou renovando. Lógico que existem já no mercado também seguros de congelamento. Hoje, se a gente falar, puxa, como fizemos um estudo e percebemos que você está numa fase de constituição de patrimônio e que faltam 15 anos para você atingir sua independência financeira, eu vou te fazer um seguro por 15 anos e você vai sair dos 34 e vai chegar aos 49 pagando o mesmo preço. Entendi. Então a gente congela o risco, congela o preço para garantir que você não vai ter surpresa e que você vai ter um seguro até quando você precisa, mesmo que... Se tiver qualquer doença 3 anos depois, porque o que compra seguro é saúde, tá. não é dinheiro. Você tem que ter o dinheiro também, mas não adianta ter 2 vezes mais dinheiro e uma saúde. A seguradora não vai aceitar. É melhor você ter muita saúde e poder fazer um seguro mais barato. Então, mais novo vai ser melhor e se você congela isso também. Perfeito. O exemplo que você deu é ótimo. A pessoa geralmente vai se preocupar quando já está com problema. E não dá para fazer seguro do carro depois que bateu, não dá para comprar put depois que caiu. Quer dizer, dá, só que vai ser muito mais caro. E daí fala, seguro de vida é igual o hedge de investimento, é igual o guarda-chuva. Você compra quando está sol. Perfeito. Show de bola. Alguma outra dica interessante para compartilhar com o pessoal? Não, acho que é isso. Fica o convite a todos a fazer esse estudo de risco. Eu acho que por você sentar, entender o teu risco e falar, não vou proteger, tá ótimo, é tua decisão. Tem gente que gosta de tomar risco. É igual você entender o investimento e falar, vou tomar o risco. Perfeito. Agora, você não entender ou não se dá, né, permitir a fazer o estudo. O importante é você saber que existe tudo isso, fazer o estudo. E fazer a sua conta, né? Porque o investimento, quando você não entende, você não entra e tudo bem, não estou no risco. Cara, a tua vida, você está em risco desde o dia. Para morrer, basta estar vivo. Então, assim, você está no risco. Você não olhar isso, não elimina o risco. É melhor você olhar, entender. E se achar prudente tomar o risco, tome. Se achar que é barato fazer um seguro, faça. Perfeito. Mas partir do princípio sem fazer conta, eu acho que é o pior. Perfeito. Legal. E só para fechar, você foi para Portugal, né? A gente foi para Portugal. Estou indo para Israel semana que vem. Tá indo para Israel. Ganhamos de novo. novo. Por que você está viajando tanto assim? Conte um pouco. Porque, graças a Deus, o Maestro vem com uma produção legal. Já fazem 2 anos aí que a gente está entre as tops operações da XP. Então, assim, com volume legal, com esse trabalho bem alinhado com o cliente. Os clientes têm enxergado o valor nisso na apresentação. E crescendo cada vez mais. Então, as seguradoras costumam fazer bastante isso, né? Promoções de viagem, levar o pessoal. Então, graças a Deus, o time aí tem protegido bastante os clientes, a carteira. E é o 2º ano que tem esse ranking, é o 2º ano que a gente está indo. Você só curtindo a vida? Curtindo não, tô indo lá trabalhar, né? Te mando uma foto de lá. Show de bola. O Convite não vai esse ano. Infelizmente. Mas enfim, gente, até esse vídeo aqui é para todos os clientes, então acho que vale todo mundo pelo menos fazer esse diagnóstico, Faz né? o diagnóstico. Entendeu? Com o Lucas ou com outra pessoa, mas me manda a mensagem que eu direciono para a pessoa responsável. Aí tome sua decisão Não tem com clareza. nenhum custo de fazer esse diagnóstico. Não. O que é importante saber, esses são os seus riscos, essas aqui são as soluções. Quer fazer, não quer, a decisão vai ser sua, mas o que é importante é você pelo menos enxergar isso. O que não pode, às vezes, não sabia que eu corria esse risco e não sabia que existia uma possível solução para tal, né? E falo que seguro, diferente de investimento. O investimento, se você chegar um pouquinho atrasado, você vai perder um pouquinho da alta, mas você vai. O seguro, se você chegar um segundo atrasado, você não faz mais nada. Então, assim, é melhor você estar 1 ano adiantado do que você estar 1 segundo atrasado. Perfeito. É melhor ir lá, ver, faz, porque, não sabia, e já era. Show de bola. Então é isso. Gostaria de deixar algum recado final? É isso, pessoal. Vão entender as ferramentas. Foi completo? Não, foi completo. É lógico que quando a gente vai entrar em detalhe de cada coisa, tem muita coisa a falar. Como é que resgata, como é que faz, como é que... Tem muito detalhe, mas acho que o principal recado é isso. É, Fabião, como qualquer outra coisa, conheça para depois tomar uma decisão. Tomar a decisão porque ouviu falar, porque achou que era ruim, porque... meu pai não gostava, porque eu vejo muito... O seguro no Brasil era muito mal trabalhado, não tinha os especialistas... Os seguros não tinham capitais altos, quem tinha muito patrimônio tinha que buscar seguro lá fora. Hoje essas ferramentas estão no Brasil, as principais seguradoras do mundo estão no Brasil, os principais produtos estão aqui. Então a gente tem a ferramenta, basta se dar a oportunidade de conhecer. Perfeito, muito obrigado, Lucas. Obrigado a você pela oportunidade. Gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, me manda mensagem, o Lucas está à disposição. Fechado. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau. Valeu.